Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aí para a última live dessa terça-feira, dia 29 de maio. E vai ser uma live diferente, né? Porque eu vou conversar com uma grande professora de processo civil que eu tive como minha aluna no mestrado. Hoje ela já é doutora em Direito, professora da Faculdade Baiana de Direito, procuradora do Estado, né? É a professora Lorena Miranda, que vai entrar pelo perfil Abibliolados. E, na verdade, a gente não vai falar de direito. Falar importância da literatura ficcional para o crescimento do indivíduo. É um papo reto sobre uma conversa muito diferente. Boa noite. Boa noite, minha amada. Tudo bem? Tudo bem, Rodolfo? Como vai? Tudo Meu na querido paz. professor, meu amigo. Estamos Como aqui está para fazer você? uma live. E aí eu estava conversando com o pessoal, dizendo assim, gente, eu estou numa maratona de lives e tornou-se, a realização de lives se tornou um pouco parte da minha, uma manifestação da minha personalidade, né? E eu já passei agora das 160 lives. E aí eu disse, Nossa. olha, quantas pessoas estão perdendo a sua virgindade é, de live comigo? Eu falei o Anderson Schreiber, a Karina Fritz, o ministro Douglas Arrancar Rodrigues, a Luciana Cardoso Barzotto, né, o Marco Aurélio Bezerra de Mello, e agora também essa linda professora, encantadora, competentíssima, com uma capacidade de interpretação que eu nunca esqueci, desde os bancos escolares lá na graduação na Universidade Federal da Bahia. E agora a gente vai bater um papo aqui que não é um papo de direito, é um papo especificamente sobre literatura ficcional, né, para o crescimento do indivíduo. Querida Lorena, estou vendo que o seu fã número 1 já entrou também, meu estimado confrade, amigo e colega, né, Jaime Barreiros. E aí o pessoal já vai bater esse papinho. E aí o pessoal já está dando risada aí da minha invenção, Virgindade lá. virgindade de live. Aí eu digo, não, é isso mesmo, meu amigo. Estamos aqui, já que é para falar de literatura ficcional, nada melhor do que dar asa, dar espaço para a imaginação e para a criatividade. Lorena, eu aprendi na netiqueta das lives que quando a gente começa uma live, o anfitrião fica falando, para o pessoal perceber que a gente já está ao vivo. Mas já estamos com um quórum bom, então acho que a gente já pode começar. Então, se é para começar, boa noite, minha amiga Lorena. Seja bem-vinda ao meu Instagram. Boa noite, Rodolfo, meu querido professor, meu amigo. Boa noite a todos que estão nos dando essa honra de estar aqui com a gente hoje. E presenciando esse momento, né, da perda da virgindade da live. Minha primeira live, que honra fazer essa primeira live com você. Muito honrada mesmo, te agradeço o convite. A honra é minha, o prazer é meu. E aqui vamos bater esse papo. Já fixei o comentário. E aí vamos entrar logo no assunto, porque eu acho que é uma questão tão interessante, né, que a gente... E isso é uma coisa, sabe? Principalmente o pessoal que não é da área de direito, eles têm sempre uma impressão que o pessoal do direito só fica decorando lei, engolindo código, falando em latim, usando uma linguagem meio excludente. E, de repente, é quando a gente faz uma interface de direito e arte, ou, nesse caso, com direito, com a vida e a literatura, a gente pode mostrar que tem mais um pouquinho mais do que simplesmente esses conjuntos de bolodórios e datas vênias, né? Minha querida, como é que você quer fazer esse papo? Eu acho que falar um pouco sobre literatura ficcional, né? É preciso abrir alguns horizontes iniciais. Começa aí contigo. Bom, eu acho que, na verdade, esse Não, ponto que antes de você uma tocou é coisa, muito importante. antes de começar a falar sobre isso, explique para todo mundo que nos está lendo esse perfil A Bibliolados. Explique primeiro o que é isso, para o pessoal saber e, quem sabe, poder participar. Bom, esse perfil Abibliolados, na verdade, veio a partir de uma ideia surgida no final do ano passado,
de criar um espaço para dividir, trocar um pouco experiências literárias. Porque muitas vezes a gente lê um livro, ou a gente gosta de um autor e a gente sente falta de um espaço para conversar com outras pessoas que compartilham esse gosto, né? Eu tenho, inclusive, um grupo de leituras, um grupo de amigas, né? São 10 amigas, e a gente faz junto a um grupo de leitura, já tem 2 anos isso, algumas estão até aqui, um beijo para todas. E é um momento muito maravilhoso, fantástico, um espaço em que a gente tem essa troca em relação ao livro que nós escolhemos para o mês, né, para a leitura, o autor, o tema, enfim. Mas eu senti a falta de um espaço mais amplo, em que eu pudesse conversar com pessoas sobre literatura, em que eu pudesse trocar dicas, receber a indicação de novos autores, de novas obras. Então, criei o perfil A Bibliolados, é um perfil que não tem nenhuma pretensão de fazer resenhas literárias, nem, enfim, de conter verdades literárias, até porque, será que isso existe, né? Mas é um perfil em que a gente busca apenas se divertir. É um perfil, o objetivo é se divertir, é trocar dicas sobre literatura, é conhecer pessoas. Então, é um perfil aberto para quem quiser participar. Com muito carinho, nós recebemos todos e as trocas são muito ricas. Eu tenho recebido, assim, muito desse perfil. Muito mais do que eu consigo doar, eu tenho recebido. Então já fica a dica, hashtag fica a dica. Se você gosta de literatura, se você quer compartilhar também suas informações e suas impressões, siga aí o perfil A Bibliolados, que é esse papo hoje com Lorena, que vai ficar disponível aqui no meu Instagram, né? Agora não fica mais no ícone, já vai direto para o feed. Vou baixar também lá no meu canal no YouTube. Então vamos ter uma oportunidade de bater esse papo. E aí já todo mundo já fica convidado a participar, perfil aberto, né? Então as pessoas vão poder trocar mais experiências e a gente pode, nesse período, inclusive, de isolamento presencial, né, perceber que o isolamento é só presencial. Não é acadêmico, não é afetivo e muito menos literário. E vamos falar sobre literatura aí em sua vida. Diga aí, minha querida. Você preparou um roteirinho. Diga no seu roteirinho. Vamos seguir o seu roteiro. Não, na verdade, assim, quando a gente pensou em fazer essa live sobre literatura e crescimento individual, na verdade é algo muito aberto, né? Algo Sim, claro. muito pessoal. E o que eu tinha colocado, que eu até conversei com você, foi justamente em que essa literatura ficcional tem impactado na minha vida, né? Sim. O que de crescimento essa literatura tem trazido. E, na verdade, são tantos aspectos, por isso que eu coloquei aquelas ideias naquele roteirinho, porque são tantos aspectos que eu me pego pensando. Comece você falando sobre sua vida, que eu depois falo da minha. Vamos embora. Então, vamos lá. Bom, você começou falando sobre a questão do mundo jurídico, né? O mundo jurídico realmente é um mundo que prende a gente no sentido de... por exemplo, durante o período em que eu estava fazendo o mestrado, inclusive fui sua aluna, tive essa honra de ser sua aluna lá no mestrado, as nossas literaturas são muito específicas, né? A gente trabalha muito o texto técnico, o texto jurídico, o texto filosófico, mas a parte da literatura ficcional, pelo menos nesse período da minha vida, acabou ficando um pouco de lado, porque não dava para conciliar. E agora, assim, de uns anos para cá, eu retomei essa paixão, é algo que eu gosto muito, e tenho percebido que, na verdade, os livros têm me trazido experiências, assim, muito interessantes. Por exemplo, a possibilidade de estar em contato com outras culturas, estar em contato com tradições, inclusive tradições do passado, que servem muito para que a gente faça comparações até com a situação atual, né? Sim. Então, por exemplo, quando no início desse ano, curiosamente, eu fui ao Teatro Castro Alves assistir um musical chamado A Cor Púrpura. Sim. Foi um musical que esteve aqui em cartaz, infelizmente está suspenso por conta da pandemia, mas que é baseado num livro que eu tinha lido de Alice Walker, A Cor Púrpura também, o nome. Que gerou o filme que o Whoopi Goldberg ganhou o Oscar. Isso. Eu era adolescente, então você não era nascida na época. Mas eu lembro bem desse filme.
Eu assisti ainda no cinema, a gente assistia ainda depois em VHS, né, no videocassete, quando fazia aquela questão, e é uma história interessantíssima, na verdade. É verdade. E, assim, me trouxe essa visão, que é uma visão que a gente tem, claro, visão histórica que a gente tem, mas talvez não tenha com essa profundidade, por exemplo, que o livro traz, que é a vivência de uma mulher pobre, negra, né, lá no início do século XX, no início do século XX nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Então, toda a carga de preconceito, toda a carga, né, de rejeição social que ela sofre. E foi uma experiência assim que me trouxe muita reflexão, tanto a leitura do livro quanto a assistir a esse musical. Sim. Então, experiências nesse sentido, você imaginar, por exemplo, a mulher que é retratada nos livros de Jane Austen, e você observa como ela não tinha espaço. Que é um clássico, né? Então, talvez o mais, assim, o mais pop dos temas dela, né? Sem sombra de dúvida, é uma referência na literatura ficcional para todo mundo, né? Ela se torna um ícone pop, inclusive, por causa de razão de acessibilidade. Pois é. Essas obras, então, me trouxeram esse contato com diferentes culturas, com diferentes tradições, para que a gente possa olhar melhor até para a nossa cultura e a nossa tradição. Né? Uma outra experiência também bastante interessante foi a leitura de Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro. Quando a gente observa a carga de 500 anos de história do Brasil contada, com toda com aquele talento, com aquela redação irônica, com aquela redação poética de João Baldo Ribeiro, eu acho que é um momento que traz uma reflexão que muitas vezes um livro de história não traz. Sim, é sensacional. Né? E você sabe que João Baldo tem uma ligação muito forte conosco no campo do direito. Além de ter feito direito, ele era filho de Manuel Ribeiro, que foi talvez o maior professor ainda na Universidade Católica, né? Especificamente no campo administrativo, né? Mas é uma referência. Tem os filhos da filha dele, ainda também advoga aqui. Mas eu queria fazer uma coisa. Eu não vou sair do seu esquema, da sua proposta, mas deixa eu fazer uma provocação. Fazer uma provocação, porque você falou de alguns livros. Eu quero saber aquela coisa assim, eu adoro listinhas, eu sou professor de metodologia e sou metódico por natureza. Eu pergunto, você pode fazer assim o seu top 3 ou top 5, ou se tiver vontade, até o top 10, mas top 3 tá bom. Quais foram os 3 livros de literatura ficcional que mais te impactaram? Pode ser na vida toda, pode ser nos últimos anos, né? E é isso aí. Já me lembrando que Manuel Ribeiro foi membro da nossa Academia de Letras Jurídicas da Bahia, também é uma referência. Em relação a essa lista, eu acho que o livro que mais me impactou, se eu puder falar dentro desse tema do crescimento individual e de reflexão, etc., o livro que mais me impactou foi Os Miseráveis, de Victor Hugo. É uma obra assim, que eu acho que tem que ser lida, tem que ser refletida, porque é uma obra fantástica, sensacional. Eu gosto muito de distopia. Distopia, na verdade, é meu estilo meu gênero favorito, porque eu acho que traz uma reflexão da nossa realidade, traz uma reflexão sobre a vida. Então, eu colocaria dentro desse gênero de distopia, eu gosto muito também de Admirável Mundo Novo. Certo. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Também é um livro que estaria aí nesse top 3, né? Mas um outro livro é difícil, porque assim, tem muito livro que eu gosto. Tem muito livro, por isso que eu disse. Me dê um top 3, mas se você quiser, pode ser top 5 ou top 10. Nós estamos aí com liberdade para conversar. Eu fiquei muito apaixonada, um livro que assim, realmente me trouxe uma carga de reflexão também muito boa, foi Crime e Castigo. Crime e Castigo, de Dostoiévski. Que chique, a literatura hardcore aqui, viu, gente? Estou gostando de ver aqui, ó. Não é livrinho não, meu filho, é livrão mesmo. Né? Eu lembro de Crime e Castigo, é de Raskolnikov, né? O personagem, né? Raskolnikov, exatamente, né? E aí eu lembro
de uma passagem. É porque é engraçado, e eu digo isso, fazer essa live com você, para mim, é meio libertador, num período assim, novo de minha vida, que eu preciso realmente mudar muitos hábitos. Porque nos últimos anos eu acabei me concentrando muito na literatura jurídica, né? Mas a boa parte desses livros que você mencionou, eu li, na verdade, adolescente, porque eu me tornei um leitor voraz, então, na fase em especial dos 15 aos 17, 18 anos, eu devorei isso. Então, eu me lembro que eu li, eu lembro de Raskolnikov, numa frase, ele não consegue, que ele não conseguia entender porque era mais glorioso incendiar uma cidade assediada do que matar alguém a machadadas, né? Porque é morte da mesma forma, né? Então, essas construções ou essas frases, eu que gosto muito de cultivar a palavra e a frase, ainda tem a noção da memória, eu fico, às vezes, uma frase que eu li ainda na adolescência, ela volta hoje, e a adolescência já passou muito tempo, né? Então, sei lá, 30 anos depois, eu volto a essa mesma frase, né? Eu, por exemplo, quando eu... Que memória fantástica. Eu me lembro quando eu li Clarice Lispector pela primeira vez, eu li Uma Aprendizagem, o livro dos prazeres, né? E eu ficava impactado com a ideia da construção da literatura, porque o livro começava com uma vírgula. Ou seja, porque a vida já existia antes do livro e termina, ela continua, ou seja, o livro não era um recorte que começava ali, ela já existia. Então, aí eu ficava imaginando que recurso simples e genial, e a gente imagina isso hoje, né? Que às vezes tem respostas tão fáceis ou questões às vezes tão diretas, e a gente pode se permitir essa sutileza. Acho que essa sutileza é interessante. Mas siga aí. Sim, aí, não, essa sua memória é invejável, invejável. Livros que você leu na adolescência e tem assim guardado com tanto... Não, mas porque elas impactam. Então, por isso que eu digo, ó, é uma literatura ficcional, mas que serviu para minha formação e para o meu crescimento. Talvez eu tenha me tornado juiz também muito por causa... Eu tenho, por exemplo, uma preocupação paranoica desde muito cedo. Eu acho que alguns dos meus traumas e meus complexos estão muito relacionados a justamente a ideia do contraditório, porque eu também via muito romance policial, eu via como, às vezes, texto sem contexto vira pretexto e a pessoa começa a falar alguma coisa, mas se você não tem a possibilidade de uma constituição, de um embasamento para formar o convencimento, isso destrói uma reputação, destrói um relacionamento, destrói uma vida, né? Então, para mim, acho que o meu direcionamento para o campo do direito decorreu muito da literatura. E talvez no campo do direito, meu direcionamento para a magistratura também foi muito relacionado a essa preocupação de ver os diversos lados de porque a vida não é uma bola, e muito menos Sim. Uma vida plana. A vida é um prisma. Por quê? Porque a depender, não há verdade ou mentira, mas tudo depende do ângulo com que se mira. Então a gente vai construindo isso. Então isso para mim é fascinante. Mas siga aí. Não, essas ponderações... Porque eu quero ouvir Lorena. Eu estou aqui só dando pitaco. Vamos embora. Não, pelo amor de Deus, vamos trocar ideias. A ideia é trocar ideia, sempre. São 9h20 da noite, estou de blazer, ainda vou ter que gravar 2 blocos de aula de pós-graduação, porque agora eu passo o dia sentado gravando aula. Então, esse é o momento em que eu relaxo, estou batendo papo, eu estou aprendendo. E vá seguindo mais sobre isso, sabe? É claro que eu posso dizer, e aí eu quero falar um pouco também desse ponto, eu quero te ouvir, mas eu não queria falar tanto, mas você está me provocando, eu estou falando, né? Porque o resgate da literatura... Eu quero te ouvir também. O resgate da literatura é algo que precisa ser muito estimulado. E eu vejo isso. Você tem filhos pequenos,
né? As meninas aí. E aí é interessante compreender essa fase, porque a gente tem que estimular a leitura, porque a geração de hoje ela só interessa no vídeo. Então, ela está perdendo muito da criatividade, porque ela só consegue compreender a denotação, que é a descrição daquela imagem que ele viu no vídeo. Ele não consegue fazer o grau de abstração em um texto escrito para construir a imagem. Eu lembro que toda vez que eu lembro, eu devorei a Agatha Christie sei lá, a partir de uns 11, 12 anos de idade. Então, cada romance de Hercule Poirot ou Miss Marple, a gente lia e a gente ficava imaginando o que acontecesse na porta, na parede, no canto, e era simplesmente um romance policial, né? Então, isso fazia com que estimulasse a criatividade, né? Acho que a literatura e a leitura, ainda mais, a leitura, e de uma boa literatura melhor ainda, né? Mas a leitura é como uma malhação. A leitura é a malhação da criatividade. Ou seja, é o que vai fortalecer a sua capacidade de expressão e de olhar o mundo por ângulos diferentes, sabe? Mas vamos lá, vai dizendo aí. Eu gostei do pessoal, o povo, e o pessoal que está escrevendo aí, né? Pode ir escrevendo e dizendo aí quais foram os livros. Aqui é só literatura ficcional, não vale livro jurídico, também não serve biografia. Não, eu quero autobiografia, nada disso. Eu quero livros ficcionais que foram importantes para a sua formação. Joga aí e pode, ao mesmo tempo, além de jogar, se quiser, se quer botar um livro só, diga por quê. Vai, tá valendo. Os comentários estão abertos. Oba, vou receber um monte de dica, ótimo. Eu acho que vai ser ótimo. Agora, eu não Minha sei... imagem aqui está parada. Você está me vendo bem? Eu estou vendo a sua imagem parada, eu estou ouvindo a sua voz, né? Mas eu não estou te vendo. Se por acaso você não voltar à imagem, aí eu digo que você sai e volta. Eu continuo aqui sem nenhum problema e vou depois relatando para vocês. Porque o ideal, se você estiver no Wi-Fi, saia Sim. e volte pelo pacote de dados. Porque Pronto. nesse horário está tudo parado mesmo. Ó, eu vou fazer isso então, tá? Vá fazendo. E eu vou ler para você, de todo mundo aqui que está falando. Pode sair e volte. Mas volte. Não me deixe só. Ó aqui, ó. Estou lendo aqui do pessoal aqui, ó. Vi aqui Humberto, falou que o livro marcou a adolescência, foi Os Corumbás, de Armando Fontes, Dom Casmurro para Jana, O Cortiço para Danilo, 100 Anos de Solidão para Danusa, Revolução dos Bichos também, li esse adolescente também, A Volta ao Mundo em 80 Dias, né? De Lula, né? Senhora, um outro livro clássico, a gente lia na adolescência isso. Universo Elegante, Brian Greene, um livro que já leu 3 vezes Senzala, interessante. As Vítimas Algozes, ok, a Bíblia ela voltou. Ela tá entrando, tá entrando. Entra aí. Eu chamei. Vem aqui. Pronto? Olha, voltou. Olha, voltou. Olha assim, ó. Nossa. Olha, e o pessoal tá aqui, ó. Tem muita coisa. Como você voltou, eu vou ler aqui para você o que cada um falou, porque provavelmente você não está vendo os comentários anteriores, ó. Humberto, vai pegando as dicas. Eu vou deixar. Vai ficar gravado, aí fica mais fácil, ó. Por favor. Ó, Humberto Miranda falou Os Corumbás de Armando Fontes, né? Jana falou Dom Meu tio, um beijo. Dom Casmurro, Danilo Cortiço, Danusa Carvalho, 100 Anos de Solidão, Jaime Barreiros, A Revolução dos Bichos, né? Jana de novo, Senhora, de Zé de Alencar, Lula Leal, A Volta ao Mundo em 80 Dias,
Kátia Sampaio, O Universo Elegante, Elegante de Brian Greene, né? Aqui, Yolanda diz que o livro já deu 3 vezes a senzala, né? Silvia Laiane falou de As Vítimas Algozes, Joaquim Manuel de Macedo. O Elbert Cordeiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, leu na adolescência também. É sensacional. Machado é um negócio. Viva o Povo Brasileiro aqui, Ana Luísa Martins, né? A Hora da Estrela, aqui acho que é uma sigla. Aqui, ó. Eu vi aqui também. Lula tirando onda com Shakespeare, ó. Rei Lear e Sonhos de uma Noite de Verão. Senhora também aqui, minha amiga Jo Brandão, né? Meu pé de laranja lima aqui também. Pronto, eu tô já vendo. chegou aí. Vidas Secas de Graciliano, As Vítimas Algozes, aqui marcante. 1984. Oi, Jana. George Orwell. Dom Quixote é sensacional. 100 Anos de Solidão, grande. Feliz Ano Velho. Feliz Ano Velho é um livro da minha adolescência, sabe? Um livro... Mas aí, Feliz Ano Velho não é ficcional, entende? É a história de Marcelo Rubens Fábio, né? Vamos lá. O Cortiço, de Aloysio Azevedo. O Velho e o Mar, pô, grande livro. Meu pé de laranja. Já chegou Maravilhoso. você. Agora você lê. Vai lendo você. Você é mais jovem. Eu já estou aqui em Dom Casmurro, 1984, Vidas Secas. Aqui. Você falou Meu Pé de Laranja ali, A Hora da Estrela, O Alienista, aqui, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é muito impactante. Muito bom. Muito bom. E aí, o que é que acontece? Uma coisa para a nova geração. A gente vê o filme e acha muito legal, mas não é a mesma coisa de ler o livro. O livro lhe permite isso. Até vamos pensar, né? Até na literatura ficcional da nova geração, né? O pessoal vê os filmes de Harry Potter e se empolga. Tem que ler o livro. Porque o livro é sensacional, o livro é muito melhor do que os filmes, né? Acho que... Eu travei de novo, não foi? Travou de novo. Vai, entra e sai de novo. Toda vez que eu tento olhar os comentários, eu travo. Então eu vou deixar isso eu olho os contigo. Comentários para você, não se preocupe. Peraí que eu vou sair rapidinho. Tá, vou parar aqui meu pé de laranja ali, mas vai e volta. Vambora, cadê tu? Cadê você? Cadê Lorena? Ó, ela falou, Meu Pé de Laranja Lima marcou minha infância, marcou. E era engraçado que Meu Pé de Laranja Lima, eu li o livro, mas na verdade, eu fiz o inverso, né? Eu vi primeiro, naquela época, era uma novela, né? Uma série. Passava aí, a gente viu o Pé de Laranja Lima, né? Hora da Estrela, do Agradece, O Alienista, Nome da Rosa, sensacional. Memórias Póstumas, Brasil, Dom Casmurro. Você vê que a gente tem várias referências comuns, isso é muito legal. 1984, Cortiço, Vidas Secas, Pagador de Promessas, bem lembrado, olha, Lucila. Aqui, ó. Aqui, ó. Qual indica, Léo? Tem muito para indicar aqui. Helena, Dom Casmurro. Aqui. O que é que eu acho de ler 2 ou 3 livros ao mesmo tempo? Trabalho, ajuda, tanto faz. Sinceramente, é uma questão... Cada um tem um estilo, né? Eu não tenho problema com isso, não. A menina que roubava os livros, mais recente, Castor de Pipas, né? O Amor do Tempo Escola, é um clássico aqui, Kátia. Um beijo para você. O Velho e o Mar, O Nome da Rosa. O Velho e o Mar, Menino do Pijama Listrado. Vamos ver, cadê Lorena? Lorena, cadê você? Eu tô te esperando. Vamos ver se vem. Aqui ela vem. Tô lendo aqui. Aqui já botei lá para aparecer. Deixa. Aqui, deixa. Vamos lá, aqui. Você voltou. Gente, tá muito difícil aqui. Acontece aqui, ó. Eu estava te ouvindo, Rodolfo, quando você estava falando sobre a pergunta aí de Pielvete sobre a leitura de 2 a 3 livros ao mesmo tempo. Responda aí, vá. Eu, particularmente, adoro fazer isso, porque o que acontece? Às vezes você está com um livro
que é mais denso, assim, que a leitura é mais demorada. Por exemplo, um livro como Crime e Castigo, eu não consegui ler sentando e lendo direto. Eu precisava ler, parar, refletir. Então, eu mesclava esse livro com outras leituras mais leves. Então, você mescla esse livro com um romance, por exemplo, ou um romance de época, um romance contemporâneo, desde que, pelo menos, eu tento fazer assim, estilos diferentes, para que você não confunda as histórias, né? Não dá para confundir assim, mas quanto mais diferentes, melhor. E eu queria aproveitar o gancho para falar uma coisa interessante. Você estava falando aí sobre a Agatha Christie, né? Outro dia, tinha separado um livro de Agatha Christie chamado A Extravagância do Morto, né? Para dar uma lida. E estava lá separado, mas eu não estava lendo. E minha filha tem 8 anos de idade, fez 9 agora, dia 24, né? Acabou de fazer 9, domingo. E ela olhou o livro e disse, mãe, o que é isso aqui? Eu fiz, minha filha, é um livro, suspense policial, etc. Aí ela leu o fundo e disse assim, mãe, eu quero ler esse livro. Aí eu olhei assim, meu Deus, ela tem 9 anos, será que vai? Aí eu disse, tá, lê aí para eu ver. Ela começou a ler, e assim, ela começou a se empolgar. Ela tá lendo bem devagarzinho, Claro. mas ela lê comigo. Então, assim, ela vai lendo alto para mim. É o meu audiobook, né? Mas eu tô achando super interessante, porque é uma experiência diferenciada para ela. E eu queria te contar uma coisa interessante. Inclusive, Danusa Carvalho 26 está aqui, vai me ouvir, vai testemunhar. Danusa tem uma sobrinha chamada Clara Beatriz. Ela hoje tem 12 anos. Quando ela tinha 10 anos, ela começou um projeto em Irecê, Rodolfo, fantástico. O projeto dela era o seguinte, ela chegou numa praça de Irecê e montou uma casinha de livro, para que as pessoas pudessem doar livros, pegar emprestado, devolver, pegar e ficar, enfim. E ela tem esse projeto há 2 anos, hoje já tem 5 casinhas lá em Irecê, inclusive, vou até indicar aqui o perfil dela, é @projeto Casinha de Livros. Eu sou, assim, apaixonada, eu não conhecia o projeto, conheci tem pouco tempo, mas eu fiquei apaixonada com essa criança, essa adolescente agora, né, que teve essa ideia fenomenal e que está movimentando realmente Irecê e estimulando o hábito da leitura, para a gente ver como faz a diferença desde cedo, né? Ela já é uma leitora, assim, muito, muito vou qualificada. seguir o perfil e vou entrar em contato. Quando acabar a pandemia, vou dar alguns livros para Pois vamos fazer isso. Estimular, né? A gente tem essa oportunidade de ter acesso. E acho que essa coisa... Tinha um projeto, eu não lembro onde é que foi, mas era Esqueça um Livro, né? Que era a ideia de você pegava o livro, deixava o livro lá, para que a pessoa depois pegasse e rodasse, ou seja, em vez do sentimento de posse, do bem infungível, o livro tornado individualizado. Não, o livro é um meio para disseminar um conhecimento. E isso, se a gente puder compartilhar, é sensacional, né? Eu estava querendo ler o resto do pessoal aqui, mas tem muita gente aqui falando, estou achando o máximo, mas vamos seguir aí, você que manda. Eu vi aqui um pedido de dica de leitura leve para essa pandemia. Lá no perfil Bibliolados, eu coloquei um desafio, inclusive, chamado Livros que me fazem rir, para que as pessoas indicassem só livros alegres. Quem não estava afim de ler livro pesado, né, drama, ou não estava afim de ler romances psicológicos, livros leves. E lá eu indiquei um livro que eu adoro, de Jorge Amado, chamado A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Gente, que livro espetacular. Um livro para a gente dar risada. Com toda aquela verve de Jorge Amado, que é, assim, maravilhosa. Eu sou fã e gostei muito desse livro. Olha, eu não vou mentir que eu procurei outro dia em livrarias físicas que, infelizmente, estão se acabando, né? E agora na época da pandemia, nem posso mais falar. Mas eu estava doido para adquirir, para ter em casa, porque foram livros muito importantes para minha adolescência. Daqueles livros daquela coleção Para Gostar de Ler, né? Que era legal. E tinha aquelas especificamente das crônicas, sobre crônicas. E a gente ficava
eu me acabava de rir, né, com o Fernando Sabino, Rubem Braga, Carlos Heitor Coni. Era sensacional e era uma literatura absolutamente leve e a gente se acabava de rir, né? A primeira vez que eu li O Homem Nu, eu acho que eu chorei de rir, né? Um conto simples, com uma crônica, para falar a verdade, né? Então, a gente ria. E era simples, era algo, sabe, para a formação de alguém que era adolescente e estava entrando hard numa literatura mais pesada, mas tinha esse momento da literatura intercalada. É claro que eu sou um bicho esquisito, então eu preciso dizer que, às vezes, eu lia um livro hard, como você estava lendo Crime e Castigo, Os Miseráveis, uma coisa assim, e eu sempre, o pessoal falando sobre ler livros ao mesmo tempo, eu nunca fui bom de ler livros ao mesmo tempo densos. Eu não conseguia. Se eu tinha um livro hard, ele era o livro. Mas eu não intercalava eu não deixava de intercalar. Eu intercalava com comics, com revista em quadrinhos, que eu sempre fui fã, né? Assumi. Muito antes de ser nerd, entrar na moda, eu já era nerd. Então, eu tinha a coleção completa da Marvel, DC, da época da Abril ainda, tinha coisa da RGE, antes mesmo da Panini. Então, tinha muita revista em quadrinhos, né? Porque era a leitura leve que fazia com que eu, digamos assim, eu precisava de alguma válvula de descompressão, sabe? Eu precisava de alguma coisa que me permitisse, sabe? É um control alt-del na cabeça, era eu ler nas revistas em quadrinhos. Então, isso sempre me acompanhou. Eu parei de ler revistas em quadrinhos na fase adulta, né? Quando entrei na faculdade, e aí fiquei, sei lá, entrei na faculdade em 91 e fiquei assim uns 10 anos sem ler revista em quadrinhos. Quando nasceu minha filha, em 2000 para 2001, e aí um dos minhas paixões era passear com minha filha. E aí eu levava ela pequenininha para a banca de revista. E aí, de repente, eu comprava uma revista para ela e comprava um HQ para mim. De repente, voltei, saí comprando coleção antiga. Então, é algo que me dava prazer nesse ponto, né? Por quê? Porque intercalava a leitura hard com alguma coisa mais leve. Na época da faculdade, não tinha mais revista em quadrinhos. Então, eu intercalava a leitura hard com livro jurídico, né? Então, era a forma que eu tinha. Agora, 2 livros hard juntos, eu não conseguia. Tem gente que consegue, tem gente que consegue. Eu tinha um livro principal e os outros não eram que eram literaturas menos importantes, mas eu deixava uma outra forma. A revista em quadrinhos, a gente chama, quem é nerd, chama da nona arte, né? Trabalhar a HQ é um outro tipo de perspectiva. A profundidade literária, né? Quadrinhos que a gente chamava, a expressão que a gente usava na época dos anos 80 e início dos anos 90 era graphic novels, né? Algumas histórias são básicas desse universo que hoje virou cinematográfico, mas você tem o Cavaleiro das Trevas, a própria Dias de um Futuro Esquecido. Às vezes, quando viajava para fora do país, eu comprava os originais norte-americanos, né, para eu ler na fonte. É uma coisa assim interessante. Coisa de nerd. Mas siga aí, eu estou falando demais de mim. Vai. Não, além desses livros que a gente falou, eu acho interessante também alguns livros de autores assim, mais contemporâneos, né? Como, por exemplo, um livro que me impactou bastante foi o livro de Chimamanda, chamada Americana, né? Chimamanda Adichie. Esse eu não li, não. Ela é nigeriana. E ela fala nesse livro, nesse Americana, ela relata numa obra ficcional, mas ela traz alguns aspectos bem interessantes sobre como ela... Porque, na verdade, assim, não é ela, porque a personagem não é ela, mas a gente sente que tem um pouco de autoidentificação, né? Então, como essa personagem conseguiu se sentir negra a partir do momento, ela pela primeira vez se percebeu negra quando ela saiu da Nigéria e foi para os Estados Unidos, quando ela foi morar nos Estados Unidos. Então, ela
como a questão do preconceito racial pesou para ela a partir do momento em que ela saiu do território nigeriano e foi morar nos Estados Unidos. Isso foi algo que me trouxe assim, muitas reflexões. Tem O Perigo de uma História Única também. Esse eu ainda não li, esse O Perigo de uma História Única, mas ela tem outras obras bem interessantes, Sejamos Todos Feministas, que é, na verdade, Sejamos Todos Feministas, foi uma palestra que ela deu e ela transformou num livro maravilhoso, maravilhoso livro mesmo. Mas esse livro Americana... Não, agora que você falou, eu lembrei. Eu não li, mas eu comprei esse livro e dei de presente para minha filha. Sejamos Todos Feministas. Exato, esse mesmo. É que você falou, porque aí começou a falar da autora, eu lembrei, porque eu fui participar de... E eu confesso que nesse ponto eu sou... o consumista sou eu, não vou mentir. Eu fui participar de uma banca de doutorado lá na Unicamp, e aí me mostraram a parte da livraria da Unicamp, corredora da Unicamp, uma quantidade enorme de livros. Eu saí de lá com uns 15 livros. Então, aí aquela coisa assim, eu acabo fazendo feira, entende? E aí eu comprei livro para minha filha, para fazer, ela ficou toda feliz. O pai, pai, que legal você trazendo coisas do movimento feminista. Claro, filha, eu acho que é importantíssimo. E é ela que leu. Né? Vou pedir emprestado, inclusive. Esse livro é fenomenal. Esse livro, na verdade, tem uma palestra. Se você jogar até no YouTube, Sejamos Todos Feministas, vocês podem escutar a palestra dela, que na verdade é um livro. O livro é fininho e é uma palestra, na verdade. Né? Mas, assim, esse livro me marcou bastante, porque fala sobre a questão racial, fala sobre a questão de você se sentir, você ter a sua identidade. Então, por exemplo, a questão do cabelo. Né? Durante muito tempo, nós tivemos um preconceito muito forte contra o cabelo cacheado, contra o cabelo crespo. Né? E ela trata desse assunto, fala de como se assumir, de como gostar de você, do jeito que você é. E isso me trouxe muitas reflexões interessantíssimas. Uma outra autora. Aqui, ó. Só também... meu amigo lá do TRT da 2ª Região, Lauro de Campos, falou exatamente do livro de Clarice Lispector, estava falando aqui, ó. Uma aprendizagem, o livro dos prazeres. Olha aqui, o pessoal falou da série Vagalume, que era justamente essa série sensacional. É a série da minha infância, gente, né? E adolescência. Tinha muita coisa assim. Rodolfo, eu não estou mexendo na tela, porque você sabe que é minha primeira live. E eu já travei 2 vezes. Então, desculpem não estar voltando os comentários de vocês. Eu estou olhando aqui. Aí o pessoal está dizendo que série Vagalume denuncia a idade, né? Mas aí, o que eu posso fazer? Eu já estou chegando aos 48. Você pegou emprestado, você pegou emprestado. Você pegou emprestado. Não, não tem problema nenhum. Aqui o pessoal falou, livro de Luiz Fernando Veríssimo. Eu devorava. Era o máximo, era o máximo. Né? Eu lia o livro e ainda lia as crônicas que ele fazia no jornal. Era sensacional. Né? Pois é. Eu acho que nós temos aí um universo tão grande e todas essas autoras e todos esses autores nos trazem assim, reflexões maravilhosas, né? Essa outra autora que eu estava me referindo, que é Svetlana. Nossa, é Svetlana... É a polonesa, né? É de poesia. Não. Ela é bielorrussa. Ela escreveu alguns livros, na verdade. O que ela fez? Ela, durante muitos anos, coletou depoimentos de pessoas que viveram no regime soviético. Então, por exemplo, ela escreveu um livro que se chama O Fim do Homem Soviético. O Fim do Homem Soviético é uma coletânea de 22 anos de entrevistas que ela fez com pessoas que moravam na então União Soviética, que passaram por essa transição do socialismo para o capitalismo, e mostrando como essas pessoas encararam essa transição. Então, algumas pessoas têm memórias assim, afetivas muito grandes da época socialista, não conseguem aceitar, ou não conseguiam naquela época aceitar essa abertura. Outras pessoas mostram como essa abertura foi boa para a vida delas. Me chama a atenção, por exemplo, eu me lembro de uma história no livro de uns soldados, né, que voltaram depois de uma guerra, e eles tinham sido feitos prisioneiros. E aí houve uma troca de prisioneiros, né, entre a então União Soviética e não me lembro
qual foi o país agora, me perdoem a falta de memória, mas quando os prisioneiros desse outro país foram libertados e chegaram lá, foram abraçados, sabe, recebidos com carinho, tal, aquela alegria. Quando os prisioneiros soviéticos chegaram, primeiro, eles tiveram que permanecer na formação, porque se eles saíssem da formação, eles iam ser feridos, né? Atingidos. E eles foram considerados como traidores, porque a União Soviética entendeu que, já que eles não foram capazes de defender a União Soviética, eles estavam preferindo defender a si mesmos. Por exemplo, um foi capturado num lago. Ah, você preferiu defender você mesmo e não defender a União Soviética. Então, eles foram para campos de trabalhos forçados. Tudo isso é contado. Então, assim, a gente fica... E são histórias reais. Não, isso aí não é um livro ficcional, propriamente dito, porque, na verdade, ela reúne uma coletânea de depoimentos, trechos de depoimentos. É algo, assim, que me trouxe também muita reflexão, muito aprendizado, assim, de uma cultura que a gente conhece tão pouco, né? Porque, pelo menos eu, né? Deixa eu puxar uma outra coisa aqui, que eu tô futucando todos os comentários, tem muita coisa interessante, mas eu queria ir direto ao túnel do tempo e não quer conhecer a Lorena adolescente. Eu quero fazer a Lorena pré-adolescente ou criança em literatura ficcional, porque 2 ou 3 pessoas lembraram do cara para a literatura ficcional quando eu era criança, que era Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, Renações de Narizinho, A Chave do Tamanho. Gente, eu me lembro, cara, e eu ficava ainda... A gente tinha o livro e a gente ainda acompanhava o programa da TV, né? E a gente viajava naquelas histórias, né? Do Minotauro, que aí tinha interface, né? Era tanta coisa que era sensacional que a gente viajava ali. E quando a gente lia os livros, a gente conseguia viajar ainda mais, né? Já inspirado no personagem que faz. E aí o que digamos assim, o fenômeno que essa nova geração vive e que às vezes deve ser complexo mesmo, né? Por quê? Porque a gente tentava, quando via uma série ou um filme, antes de ler o livro, tentava enquadrar no livro a visualização, a imagem que a gente tinha tirado do filme. E isso, às vezes, para quem não tinha uma capacidade de criatividade grande, de se permitir, e quando a gente é muito novinho, isso é perfeitamente natural, explicável, né? Às vezes a gente travava no livro. Quando o procedimento ideal é justamente o contrário. Leia o livro primeiro, depois você vê o filme. Provavelmente você vai achar o filme fraco, né? Não dá para comparar. Verdade. A gente sempre... E tem sempre... Porque a questão da sensibilidade, né? A gente tem algumas passagens em livros que ficam marcadas na nossa memória e que, às vezes, são passagens que são desprezadas na concepção cinematográfica. E a gente fica ofendido. Como é que aquilo não entrou no filme? Entende? É alguma coisa assim. A gente a expressão para o mundo nerd é fanboy. Fica meio fanboy, fica brabo de não é possível, como é que aquilo não fez? Então a gente faz isso mesmo, uma coisa assim, bem interessante. Gente, eu estou achando muito legal aqui, porque o pessoal está colaborando mesmo, está trazendo um monte de referências aqui, ele viu aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Lê para mim, porque aqui os comentários estão travados, porque se eu tentar mexer aqui, tem muita coisa interessante aqui. Vai continuar falando, que eu tô. Porque o problema desse novo modelo do Instagram é que quando a gente bota lá no feed, não aparece mais os comentários. Fica os comentários. Aí a gente só tem nesse momento aqui. Eu tô. Não brinca com isso. Sério? Não sei, eu vou dar uma olhada. Vai lendo aí para mim, então, por favor, porque senão depois eu não vou conseguir. Tem muita coisa legal aqui, ó. Lula Leal, que foi me orientando, inclusive, no Unifax, já advogado, já organizador de congresso, né? Está trazendo uma quantidade enorme de livros aqui. O pessoal aqui, todo mundo confessando a idade na série Vagalume aqui. Tem muita coisa assim. O Rápido Garoto de Ouro, Os Cara-Velho do Diabo. Nossa. Gente, Os Cara-Velho do Diabo. Os Cara-Velho do Diabo é um must pra gente, né? Sítio do Capão Amarelo, claro,
né? E o que é interessante, né? O que é isso, companheiro de Gabeira? Assim, mas aí não é literatura ficcional, né? Não, Quer dizer, é mais a Sustentável Leveza do Ser, Milan Kundera, claro. não li ainda, quero Você ler. não, Não pô, li ainda. praça. Esse eu li, eu devia ter uns 17 Esse eu anos. tenho que ler. É. Para Esse eu Milan tenho que Kundera ler. Não aqui. li ainda. Cartas de um amigo. Vai falando aí, que eu tô Adoro. lendo aqui. Tem muita coisa aqui, cara. Tá divertido esse negócio aqui. Eu imaginei assim. Vá seguindo, siga aí o roteirinho. Sabe por quê? Porque a gente tá Não, batendo papo, a gente nem percebeu, já estamos a 51 minutos. Então, na verdade, a gente meu tem Deus! 9 minutos para a live cair. Então, veja aí no seu roteirinho o que, é que você gostaria de falar mais. Vai. Vai que eu vou. Não, bom, aqui já que o nosso tema é literatura ficcional e crescimento individual, eu acho que uma das principais, digamos assim, contribuições que a literatura me trouxe, pelo menos, foi a capacidade de desenvolver uma empatia, né? Empatia com situações, com pessoas que normalmente eu não teria. Isso é interessante, porque, por exemplo, quando eu falo que Os Miseráveis é o livro da minha vida e que me trouxe toda essa carga de reflexão, é porque quando eu terminei de ler o livro, eu comecei a repensar a minha própria vida e os meus próprios relacionamentos. Isso foi algo assim muito forte, porque às vezes a gente passa na rua e a gente vê uma pessoa numa sinaleira, por exemplo, e aqui a gente fala sinaleira, né? Na sinaleira, Finaleira. no semáforo, Semáforo. e a gente passa, e aquela pessoa com aquela plaquinha lá escrito, por exemplo, tenho fome, preciso comer, etc. E a gente olha assim e diz, poxa, agora eu não tenho, e segue, né? É, Só que quando a gente segue, é uma vida que fica ali. é. E é uma história que a gente não conhece, que a gente não tem a capacidade, muitas vezes, de perceber e de aprender toda a profundidade do problema que aquela pessoa está vivendo. Eu chamo Esse esse livro foi... fenômeno de anestesia da capacidade de se indignar. A Pois é. gente, para usar uma expressão do filósofo Kleber Bambam, a gente acha normal. Normal, é. Normal. Pois é, e assim, juntamente com essa situação, acho que tantas outras, né? A situação em que muitas vezes a gente quer para a gente uma determinada ativa, uma determinada benesse, e a gente não consegue aceitar essa mesma benesse para outra pessoa. Então, por exemplo, coisas bestas. A gente gosta de uma Semana Santa que comece na quinta-feira, termine no domingo. Embora nem todos esses dias sejam feriados, mas a gente gosta. Uhum. Mas aí, quando a gente vê a relação, por exemplo, com o empregado doméstico, a gente fala, não, mas peraí, o feriado é tal dia. Então, você só pode faltar naquele dia. Você não pode faltar na Semana Santa inteira, porque não é feriado. O prazer que nós sentimos de ter aquele feriado é o mesmo prazer que ele sente, ou que ela sente. Né? Então, essa capacidade de se colocar no lugar do outro e de entender problemas que muitas vezes a gente não tem a percepção quando a gente simplesmente se fecha no nosso castelo. Acho que a literatura é muito importante também para isso, por incrível que pareça, traz muitas reflexões quando ela coloca a gente nessa situação de sentir, não só ver, mas sentir o outro. Né? A gente, na verdade, sente o outro muitas vezes. Esse fenômeno essa característica da alteridade é algo que a gente precisa aprender a desenvolver, sabe? Porque é o que nos diferencia dos irracionais, sabe? Sim. Em todos os sentidos que a gente possa dar para essa palavra, sabe? Acho que quem raciocina sente a dor do outro, ou pode se permitir sentir a dor do outro, sabe? É uma amálgama de racionalidade com sensibilidade. Eu acho que a gente pode, no lapidar que a literatura traz para a nossa vida, a gente conseguir se tornar seres humanos melhores. Né? É verdade. Essa talvez seja o caminho. Minha princesa, eu tenho que encerrar, infelizmente, porque vai cair passou muito rápido. o final em 5 minutos. Né? Mas eu estou aqui fantástico, entusiasmado com a quantidade de manifestação. As pessoas entraram aqui numa quantidade enorme aqui, e tem de tudo aqui, sabe, de literatura. Né?
tem de Pequeno Príncipe, Poliana, Poliana Moça, Poliana Menina, tem de tudo aqui, sabe? E abrindo horizontes. A gente podia bater um papo, outra oportunidade, né? Perfume de mulher, aqui, Cintia do Doce. Isso aqui é que eu tô querendo ver os comentários até o final, porque o meu travou aqui, então eu tô puxando aí. Os Lusíadas, poxa. Né? Os Lusíadas ler os Lusíadas é um desafio. Né? Sabe que um dos meus desafios quando eu queria fazer o pós-doc lá era fazer a tese toda em versos dodecassílabos. Né? E aí eu dizia que ia fazer isso. Né? Era uma coisa de gente maluca, né? Mas essa coisa das interfaces do direito e da arte e os desafios de construir novos horizontes. Minha querida, estamos encerrando. Então, eu vou dizer que foi um prazer enorme esse papo. Eu estava cansadíssimo, né? Ainda vou ter que gravar pelo menos mais 2 blocos essa noite. Mas que bom que eu tive essa oportunidade de bater esse papo contigo, que me renovou a energia para mais um trabalho. Mas quero dizer a todo mundo que gostou desse papo que siga aí o perfil A Bibliolados, né? Para que você possa pegar várias dicas de literatura. E eu sempre pedi autorização, estou dizendo, manda lá inbox para eles, né? Todas as sugestões que vocês tenham, quem sabe isso... Sim, por favor, e aí eles por favor. publicam. Acho que tem muita coisa. Mandem para mim. Pode fomentar. Ou para a Lorena Miranda. Como é que está o seu perfil no Instagram? Não, o A Bibliolados, o A Bibliolados. Manda Manda no Bibliolados. No A Bibliolados mesmo. Vai ser um prazer ter a oportunidade. Eu divido contigo também. Beleza. E aí... Rodolfo, eu queria te agradecer muito pelo convite. Tá vendo aqui? Dizer que foi um prazer, a honra foi toda minha. E queria, já que você citou aí o Pequeno Príncipe, citar uma frase do Pequeno Príncipe que, na verdade, eu disse a Jaime, né? Eu disse essa frase a Jaime quando eu conheci, mas eu acho que em um outro sentido se aplica a você também. Eu tenho um carinho muito grande por você, então eu diria, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Você é uma pessoa cativante e eu realmente tenho assim, um carinho muito grande por você. E obrigada pelo convite, obrigada por esse espaço, tá? O prazer é todo meu. E obrigada a todos. E para dizer para todo mundo que participou nessa noite, nesse papo tão legal, né? Que siga aí o A Bibliolados, conheça mais, participe, não só siga, mande mensagem, mande sugestões, porque pode ser, acho que a gente pode ampliar, incrementar ainda mais o estímulo à literatura e temos ainda mais trocas de experiência, que é, na verdade, o que faz uma diferença geral em nossas vidas. E essa live eu vou deixar aqui gravada no meu perfil e vou baixar lá no meu canal no YouTube. Se você tiver qualquer dificuldade para achar no YouTube, manda uma mensagem inbox no meu perfil no Instagram, que eu disponibilizo o link para você com todo prazer. Lorena, um beijo para você, um beijo para Jaime, beijo para a tropinha toda aí e a gente se encontra em outra oportunidade. Beijo, obrigada a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Foi legal, né?